Gente, boa noite. A gente está aqui na live da Unipaz São Paulo, né? Nesse projeto Unipaz em Rede, Reflexão e Ação, que a gente já está há mais de anos já e com esses ciclos, e agora com esse ciclo sobre direitos humanos. E o tema, e a gente, nesse ciclo com os direitos humanos, a gente está em parceria com o GELEDES, que é Instituto da Mulher Negra. É uma organização política de mulheres negras que tem por missão institucional a luta contra o racismo e o sexismo, a valorização e promoção das mulheres negras em particular e da comunidade negra em geral. E é bem legal, vocês entrarem no site deles, é muito legal o trabalho que eles fazem. Recomendo. E eu queria saber se todo mundo está ouvindo. Acho que sim. Bom, e o tema hoje é justamente direitos humanos e questões étnico-raciais, que eu achei até bem propício para esse momento, né? Acho que foi semana passada que a gente teve aquele caso de racismo na Zara. Bom, a gente sempre tem caso, né? Mas teve isso que repercutiu bastante. E agora a gente estava mesmo comentando com a Julieta essas questões dos povos indígenas, né? Que está bem no momento, assim, falando bastante. Então, a gente trouxe essas duas pessoas maravilhosas para conversar. E eu vou apresentá-las e aí a gente começa. Então, a Julieta Paredes Carvajal, acho que é Carvajal, não sei, Julieta. É uma mulher indígena originária do povo Aymara, na Bolívia, lutadora social, criadora do feminismo comunitário, escritora de livros de poesia, sexualidade, política, educação feminista e feminismo comunitário. Cantautora, grafiteira que faz de seus medos e dores uma força inesgotável que não se rende. Bem-vinda, Julieta, obrigada por participar. A Maria Silvia de Oliveira é uma advogada, coordenadora de políticas de promoção de igualdade de gênero e raça do GELEDES, Instituto da Mulher Negra, e mestranda no PPG Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades do Diversitas, da FEFELESH USP. Eu fiz FEFELESH. Conselheira seccional licenciada na OAB São Paulo. Bem-vinda também, Maria Silvia. Gente, obrigada. Como a gente começou a pensar nas perguntas, a gente falou, gente, o que a gente vai perguntar, né? Porque apesar de ser um tema super falado, né? Às vezes as pessoas não pensam muito, assim, pensam muito as questões indígenas e as questões de racismo como separadas, né, da sociedade. Então a gente fazer umas reflexões. O direito humano só existe quando o direito de alguém está sendo negado, né? Acho que isso é bem... Como promover direitos humanos para aqueles que não são considerados tão humanos quanto os outros e vivem sobre uma deslegitimação, perdão. Quem quiser pode começar. Bom, vamos começar por ordem alfabética, Julieta? Pode ser? Será muito importante, hermanas, primeiro agradecer a vocês, a esta Universidade dos Direitos Humanos, a la hermana aqui deste movimento, desta associação de luta por os direitos das mulheres negras também. Gratidão também aqui a las lutas indígenas y al feminismo comunitario, a las hermanas que están ouvindo también lá na Bolívia, ¿no? Y también en el resto del continente, porque el feminismo comunitario es una organización social y un movimiento que está espalhado por todo el continente de Abya Yala. Abya Yala es el nombre que nos como indígenas llamamos a este continente, que no es América. Abya Yala. Y Abya Yala quiere decir terra en plena maduridad, en permanente renovación. Es el nombre de este continente, no es América ni tampoco Latinoamérica. Entonces, derechos humanos. ¿Cuándo es que es instituida esta modelo de humanidad? Constituído a partir de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es el 1789, lá en los territorios de la Europa, na Francia, cuando
a burguesía capitalista derroca el feudalismo con su concepto de humanidad, de sangre. Es decir, o no feudalismo, el concepto de humanidad estaba legitimado a través de la consanguinidad. Entonces, eles falaban que a gente que podía ter direitos, sabiduría, dinero, poder, eran familias que pasaban el poder, el saber, el conocer. Podemos falar de vírgulas, direitos de familias a familias. Entonces, la Revolución Francesa instituye supuestamente los derechos humanos como una posibilidad que no es herencia, no es heredidad por sangre, mas sí a través de un concepto como a ciudadanía. Mas quem é que pode ser cidadão? Cidadão podem ser, primeira coisa, os homens, não as mulheres. E os homens proprietários, es decir, el comienzo, as bases de la propiedad privada y el concepto de humanidad, entonces, está ligado a la ciudadanía, al Estado moderno, a la democracia y a la propiedad privada, que va a ser la base para el capitalismo. Entonces, eso es muy importante, porque ahí en la Revolución Francesa, los derechos de ciudadano son derechos que es para un grupito de hombres. Es ahí donde las mujeres que también participaron de la Revolución Francesa, nas ruas de la Francia, van a comenzar sus lutas en la Europa, van a comenzar sus lutas las mujeres burguesas por los derechos de la ciudadana. Entonces, los ciudadanos hombres van a asesinar a Olimpias de Gouges, por ejemplo, van a guillotinar, van a matar a las mujeres que van a reclamar por derechos, las mujeres burguesas que van a reclamar, van a pedir derechos iguales que los hombres. Entonces, para mí esto es muy importante, que el concepto de humanidad, de lo que hoy también son las sociedades y la forma como está organizado los estados, república, nación, no mundo, y aquí no continente Abya-Yala, ten origen los derechos de ciudadano, que son derechos de la propiedad privada dos burgueses de la Revolución Francesa en la Europa. Eso a mí me parece, en principio, muy importante. Bom, eu acho que a Julieta já explanou bastante, brilhantemente, inclusive, né? Qual é o conceito de pessoas, né, que têm humanidade, né? Ou melhor dizendo, quem são as pessoas portadoras de humanidade? Ela já deu a deixa aqui: homens, brancos, heterossexuais, e a gente aqui está falando da nossa modernidade, nós estamos falando de hoje, né? E de religião judaico-cristã. Eu acho que uma outra coisa importante para falar sobre direitos humanos é que, quando esses direitos são positivados em 1948, né, pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, eles são positivados após o que aconteceu em solo europeu durante o Holocausto. Não é? Então, precisávamos, naquele momento histórico, de um instrumento, ainda que simbólico, não é? Que dissesse
que aquilo que aconteceu em solo europeu, né, durante o Holocausto, não poderia mais vir a acontecer, né? Mas, como Julieta aqui nos trouxe, né, os indígenas, os negros, aqui no Brasil, por exemplo, os indígenas foram praticamente dizimados durante o período de colonização, e nós temos aqui representantes indígenas bastante importantes, como Eloy Terena, ou o próprio, o Krenak, né? Ayrton Krenak, que contam o que a história nos escondeu, né? A história do dominador nos escondeu. Então, respondendo à pergunta, a partir dessas premissas, a gente percebe o quanto é difícil promover direitos humanos para sujeitos, sujeitas que, historicamente, não são considerados humanos, né? O Gueledés, em 1988, ele nasce, primeiro, não é, para discutir a situação específica das mulheres negras na sociedade brasileira. E o Gueledés também se consolida nesses 33 anos de atuação, porque é a primeira organização negra de direitos humanos que vai questionar o porquê é que as organizações brancas de direitos humanos não consideram as violações de direitos humanos da população negra como um problema, né? Então, foi Gueledés, basicamente, né, uma das primeiras organizações negra a introduzir no debate dos direitos humanos a questão racial, não é? E hoje, e eu vou falar um pouco aqui da pandemia que nós vivemos nos últimos quase, né, 2 anos, mais 1 ano e 8 meses, mais ou menos, que nós vimos escancaradas aqui no Brasil, eu não acho que tenha sido diferente na América Latina, quem são as pessoas que mais sofreram violações de direitos humanos durante a pandemia, né? Foi a pandemia que mostrou quem é a população que está constantemente, né, sofrendo violação de direitos humanos, né? Porque é isso. Nós, população negra, população indígena, somos pessoas que ainda não temos status de sujeito, né? Portanto, não somos pessoas, né, que tenham seus direitos humanos promovidos, né? E aí tem uma infinidade de exemplos para a gente dar sobre violação de direitos humanos. Quando nós íamos conversando um pouquinho antes de entrar, você ou Paula citou aí a questão da Zara, né? Da questão de discriminação racial da Zara. Ontem, ou há 2 dias atrás, agora mas eu acho que foi ontem ou ontem, um menino, outra criança, de 1 ano e meio, né? No colo do pai, cortando o cabelo no Rio de Janeiro, levou um tiro de fuzil na barriga, morreu, né, em consequência disso, e a sociedade, né, não se manifesta, não tem nenhum tipo de comoção, porque é isso, né? Nós não somos portadores da humanidade, portadores de direitos humanos. Sim, eu estava, quando estava pesquisando para ver notícias, né, de agora mesmo, aí eu vi uma que foi bem interessante, né, meio chocante. Teve um grupo, agora eu não vou lembrar qual que é o grupo indígena, vai estar nas referências dessa notícia. Um grupo lá no Mato Grosso do Sul, eles estavam lá na reserva, só que a reserva não dava condições por conta da Covid.
Então, eles tiveram que sair e eles ficaram vagando por um tempo, até chegar agora, eles estão num lugar que eles conseguem ficar, conseguem ter água, conseguem ter tudo. Mas eles ficaram assim, a esmo, sem ter condições, várias famílias, né? Porque era grande a reserva. E eles ficaram vagando sem nenhuma ajuda de apoio do governo, né? Então, assim, nossa, é muito triste. E esse do menino eu vi ontem, esse menino baleado, muito triste, né? E é só para complementar, Olívia, pela primeira vez, né, na história, inclusive, eu estive numa live há 10 dias atrás aí com o Luiz Eloy Terena, eles estão levando não, acho que até já estão lá, um grupo de 30 indígenas, não é, para a COP, exatamente para fazer uma pressão sobre os governos por conta da questão indígena, por conta da questão ambiental, né? E a forma como o Estado brasileiro trata a questão ambiental e que impacta fortemente as populações originárias, né? Os povos originários. Será importante a concepção da que é que otorga os direitos. Então, nós, como feminismo comunitário do Abya Yala, quero um pouquinho explicar, ¿no? Feminismo comunitário de Abya Yala, o posicionamento das mulheres indígenas frente a la dominação epistêmica, ¿no? Histórica, que se faz dos povos originários deste território, indígenas originários deste território, mas também como mulheres indígenas temos que lidiar com as relações também machistas al dentro de nossos próprios territórios, de nossas próprias organizações sociais. Então, este pensamento é de mulheres indígenas, mas também é um pensamento próprio, não? Que nós vamos planteando. Então, quem é que pode otorgar direitos? Isso tem que ver com uma estrutura estatal institucionalizada das ações que são humanas. As ações que incluso nós, como mulheres dos povos indígenas originários, falamos que o princípio de legitimação nos deu a Pachamama, a Nyanderu, os distintos nomes que cada povo tem para falar da energia, da espiritualidade, como nós entendemos o princípio criador da vida, que não é Deus, mas para nós é um princípio generador da vida, que para meu povo aimara se chama Pachamama, mas para o povo guarani se chama Nyanderu Nhamisu. Então, quem é que dá esse status de legitimação? É a Pachamama, é Nyanderu. Nós somos. Agora, a história da humanidade tem um caminho de institucionalização que precisam os grupos de poder para ter o que se chama a legalidade da discriminação, da negação dos direitos. É decir, é ao contrário, a institucionalização de algo que é natural, como é a vida é natural, é um fruto de la Mãe Terra, ¿no? De la Pachamama. Eso que es natural es, ¿cómo se puede decir? Es arrebatado, pegan fuera del significado de la existencia misma para constituirlo en una existencia, podemos decir, nómade, ¿no?
que caminha pedindo que, por favor, reconheça a minha humanidade, por favor, me dá um cartão de humanidade. Então, as leis, a construção dos estados, as concepções filosóficas, a institucionalização do direito, a institucionalização dos organismos, tanto territoriais, nacionais como internacionais, dos direitos humanos, dos direitos dos povos indígenas, dos direitos das mulheres, todo um grupinho de gente que diz que vai dar direitos. Então, lo que yo estou, como nós como feministas comunitárias de Abya Yala falamos, isso é a institucionalização do tutelagem e da negação dos direitos e da negação do conceito de humanidade, não? É a naturalização, comillas, a naturalização dos privilégios. La naturalización dos privilegios. En oposición podemos hablar descalificando la naturalidad de la vida múltiple, heterogénea, diversa, multiversa de toda la humanidad, que tenemos la existencia como un regalo de la Pachamama y que precisamos construir diálogos de territorios, de culturas, de existencias para comprender y construir nuestro lugar no planeta Terra, la Pachamama, ¿no? Entonces, es eso que quiero poner. Eu achei perfeito isso, porque é isso, né? Tipo, algo que já seria, teoricamente, já é dado, a gente tem que transformar em lei, porque há um outro sistema que nega isso, né? Mas eu até achei interessante, porque até a próxima pergunta, que a gente fala assim, como a desigualdade impacta em nossas vidas quando temos, de um lado, uma camada de população que vive os privilégios, né? E outra camada tendo seus direitos negados. E acho que é bem isso, assim, porque é isso, você está, na verdade, você está levando em conta que tem os privilégios já são dados, né? E não o contrário, né? Não que todos têm direitos já são dados. É isso, né, Julieta? Acho que... quiser acrescentar, Maria Silvia, por favor. Não, sobre essa outra questão, eu penso que a pandemia, que eu, inclusive, já falei um pouco aqui, eu acho que trouxe para nós, na prática, o que significa, não é? Essa desumanização, né, de uma parcela da população, e do que significa também você manter privilégios, não é? Que causam todas essas desigualdades, para mim voltar aqui na pergunta, tá? Veja, eu vou falar aqui da experiência do Brasil, depois a Julieta pode complementar, né? Nós temos no Brasil hoje quase, né, 100 milhões de pessoas que não têm acesso à água, a saneamento básico, né? Por exemplo, nós temos quase 20 milhões de pessoas que voltaram para o mapa da fome. Por outro lado, né, muito contraditoriamente, o Brasil, pelo segundo ano consecutivo, está batendo o recorde na colheita de grãos. Né? 2020 e 2021, plena pandemia. Né? E ele já pode até ser alçado, não é, ao segundo maior produtor de alimentos do mundo. Então, se você tem, basicamente, né, metade da população vivendo em insegurança alimentar,
Dessa metade da população, você pode tirar 20 milhões de pessoas, mais ou menos, que literalmente não têm o que comer. Literalmente. Num país que pode se tornar o segundo maior produtor de alimentos do mundo, eu acho que não tem exemplo mais dramático, não é, do que é uma parcela da população ter privilégios, né, e às custas das desigualdades, às custas da fome, né, da outra parcela da população. E aí, quando a gente vai filtrar esses dados, né, nós vamos perceber que praticamente 75% dessa população que está à margem da sociedade, né, dentro desses dados que eu coloquei aqui, da fome, da insegurança alimentar, da falta de saneamento básico, da falta de direito à saúde, educação, nós vamos ter a população negra. Tá? E aí, não vou nem citar aqui a população indígena no Brasil, que nós temos acompanhado, né? Inclusive, já a PIB, eu não vou lembrar a sigla agora, mas, enfim, a ONG que trata de direitos indígenas já entrou até com uma acusação de genocídio contra o governo Bolsonaro da população indígena. Né? E você já trouxe aqui a questão de Mato Grosso, por exemplo. Nós tivemos notícias aqui há alguns dias de grileiros ou garimpeiros, ou seja lá o que nome se dê a esses facínoras, de estarem matando crianças indígenas, né? Na Amazônia. Então, é disso que a gente fala na prática, quando a gente fala de manutenção de privilégios, né? E desigualdades no Brasil. A Julieta, ela está aqui no Jaraguá, né? Como ela disse quando nós estávamos conversando, ela está nas comunidades indígenas do Jaraguá e ela deve estar aí observando, experienciando a situação dramática de vida da população indígena aqui em São Paulo. Né? Então, eu acho que é disso que se trata, Olívia. Julieta, você quer complementar? Fica à vontade, viu? Você pode ir na hora que você quiser. Será importante lembrar no histórico de estos territórios que o conceito de humanidade, que hoje se fala assim, conceito de humanidade, nós como povos originários já tínhamos. Não é que Europa vai ensinar a nós que é que nós somos. Então, isso é muito importante. Nós somos originários desse território e nestes territórios, antes da invasão colonial de Portugal, de Espanha, de Inglaterra, de Holanda, de França, antes nós aqui tínhamos uma estrutura de vida que significava ter nossa própria comida, nossas próprias, como se diz, biotecnologia, no sentido de alimentação própria. Tínhamos nossa arte, nossa espiritualidade, a organização social, da educação, da saúde, do poder político também, da concepção de nossa espiritualidade e as concepções filosóficas respeito da vida. Então, estes territórios, nossos povos, aqui falam de mais de 300, em Pindorama, Brasil, falam mais de 300, mas somos miles em todo o continente de Abya Yala. Então, a concepção
da humanidade, em princípio, é como filhas e filhos de la Mãe Terra. Não é que nós vamos a definir a la Mãe Terra como um recurso natural, recurso medioambiental e toda essa concepção antropocêntrica que tem Europa respecto a os territórios, al aire, al chão, a la moradia, a la comida, el acceso a la comida, el acceso al agua, ¿no? Então, nós como filhas e filhos de la Mãe Terra, de la Pachamama, víamos com essa possibilidade de usar, mas como filhas e filhos, cuidando el chão, não com propriedade privada, não? Então, isso é muito importante, porque quando vamos a falar de humanidade e a necessidade de um teto, de água, de comida, de saúde, de organização social, de ter momentos de lúdicos, de brinquedo, para as crianças, de la educação, todas são essas necessidades que nossos povos já conhecíamos, mas que quando fuimos invadidos por Portugal, por Espanha, eles negaram, avassalharam, pisotearam e começaram desde a ignorância de conhecer nossas próprias formas de vida, desde essa ignorância, impuseram umas formas de vida que podemos entender muito más, como, yo no quiero utilizar la palabra atrasadas, mas mucho menos cuidadoras de la vida, de la humanidad, de la comunidad, individualistas, de la propiedad privada, ¿no? Entonces, esas formas que impusieron, como atacaram, e hasta hoje se vê as repercussões de isso, que estamos pondo em peligro o planeta Terra. Não solamente o planeta Terra, de toda a vida em estes territórios, não solamente a vida da humanidade, mas a vida do planeta, não? Então, isso é muito importante para refletir que aqui já tínhamos, e por essa visão, por essa concepção de humanidade, é que nossos ancestrais acolheram a las hermanas e los hermanos que foram esclavizados e trazidos obrigatoriamente por estos invasores coloniales, foram trazidos obrigatoriamente aos povos africanos. Nossos avós, homens e mulheres, nossos povos, nossos ancestrais, acolheram a las hermanas e a los hermanos quando fugiram e organizaram os quilombos. Essa é a história de este território. Para a organização dos quilombos, foram nossos irmãos indígenas que acolheram, que protegeram, que não falaram a los invasores onde estavam os quilombos e que fizemos uma vida entre os torturados, nós como indígenas, e acolhendo a nossas irmãs e nossos irmãos. Isso é muito importante na construção da humanidade sofrente, mas que também em la memória das proteções mútuas, das lutas mútuas, das lutas conjuntas que temos que fazer e que já nossos ancestrais, meus ancestrais, já acolheram a los ancestrais de nossa irmã Marta Silvia e de outras irmãs e outros irmãos nestes territórios, não? Então, isso é muito importante para lembrar.
Maria Silvia, você quer complementar? Eu só estou ouvindo, gente, o que eu estou aprendendo. Não, eu creio que a Julieta foi perfeita nas colocações dela e é isso mesmo. Então, eu acho que a fala da Julieta tem até bate muito com a próxima pergunta que a gente pensou, que é justamente isso: como é que a gente consegue fazer uma conversa na América Latina para promover essa legitimação da humanidade como um todo, né? E conseguir fazer com que as pessoas vejam esses direitos mesmo que foram tirados, né? Nós temos uma pensadora, eu até indiquei o livro dela, né, que vocês pediram para fazer indicações de leitura. Eu fiz indicações muito básicas, né, para quem quiser entender um pouco mais sobre racismo, direitos humanos, enfim. Mas a Lélia Gonzalez, ela já falava, né, de que nós somos comunidades de mesmo destino, né? Ela falava muito de uma comunidade afro-ladina, né? E ela fala de um feminismo afro-latino-americano. Gueledés, por exemplo, nós participamos, nós fazemos parte de redes de mulheres negras na América Latina e no Caribe, né? No dia 25 de julho de 1992, né, Gueledés estava presente quando, numa cumbre que aconteceu na América Latina, agora eu não vou lembrar o país, creio seja Peru, mas eu não tenho certeza, então não vou arriscar, né? Nós buscamos marcar o dia 25 de julho como o Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha, né? Então, aqui no Brasil, as mulheres negras já atuam nessa rede de conversas, né, com outras mulheres negras, com outros povos, nesse diálogo, né, afro-latino, para que a gente possa, como você acabou de falar aí, né, buscar uma conversa, buscar discutir a promoção de direitos humanos da população negra na América Latina e no Caribe, né? A gente não pode esquecer que a América Latina recebeu aí 10 milhões de africanos e africanas sequestrados de África, né, durante o período de colonização, né? E o Brasil foi o que escravizou o maior número desses africanos e africanas. Então, eu creio que o diálogo com a América Latina é nesse sentido, né? De colocarmos as nossas questões. Nós participamos de coalizões, por exemplo, que fazem denúncias sobre a situação da população afrodescendente na América Latina, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? O Gueledés faz parte desta coalizão. Estivemos na Corte Interamericana para fazer essas denúncias. Então, é a partir deste diálogo que a gente busca promover os direitos humanos dessa parcela da população. Julieta, achei muito interessante esse do 25 de julho. Julieta, você quer complementar? Estaba pensando sobre el concepto de ciudadanía, ¿no? La construcción espacial de la ciudad. A construção espacial da cidade, para que depois dê origem ao conceito de cidadania, é uma arbitrariedade del manejo arbitrário do espaço, que precisa a acumulação arbitrária em um determinado território para fins de melhor explotação do trabalho humano. A concentração de população
a concentração dos serviços, a concentração dos meios de produção, para a explotação capitalista da força de trabalho. Então, é isso que constituem as cidades. O campo, área rural, como um lugar que é deixado à sua sorte, mas não livre da propriedade privada e do usufruto. Mas que será muito importante, então, a constituição espacial das cidades e, por exemplo, lo que meus avós e bisavós ainda sofriam quando de área rural, das comunidades, das aldeias da área rural, chegavam à la cidade, eram proibidos. E ainda hoje é uma prática, por exemplo, em alguns lugares de Guatemala, ainda hoje é uma prática, em los quais nós, como índios que falam, não? E nós somos povos originários deste território. Então, a nós não se é permitido subir à calçada. Você tem que caminhar por outro lugar, que não é a calçada. Tem e ainda é uma costume que você não pode olhar de frente, tem que caminhar com o olhar embaixo. Então, essa construção da cidadania como a legalização estatal da tutela sobre a humanidade, não? A tutela legal da humanidade. Então, isso é muito importante na construção espacial da concepção da cidade. E outra concepção do espaço tem que ver com centro-periferia. É decir, os centros das cidades vão ter todos os benefícios dessa concentração espacial, como são os serviços, a locomoção, o acesso à cultura, não? E a construção das periferias, que é para índios migrados, lo de migrados, vírgulas, ¿no? Son expulsados, somos expulsados de os territórios que Ñamizu, Ñanderu, la Pachamama deu a suas filhas, a seus filhos, somos expulsados, asesinados, intimidados, perseguidos, e temos que fugir a esos centros llamados ciudades, en el mejor de los casos para ser explorados por el capitalismo, en el peor de los casos para ser mendigos, para pedir limosna nas ruas, não? Então, essa é a humanidade. Essa é a humanidade. Essa a realidade da prática da humanidade cidadana, capitalista, da Revolução Francesa, dos Estados-nação, dos Estados-república, Brasil, de lo que era Bolívia. Hoje nós temos uma revolução onde temos hermanos indígenas que estamos manejando governo, ainda não o Estado, mas o governo. Estamos aí e por isso somos perigosos, nós como indígenas, que temos a história em nossa própria mão. Este pensamento que nós estamos falando tem que ver com um processo de mudanças, um processo de trocas políticas que se é feito a partir do ano 2000, 2003 principalmente, na Bolívia. Nós somos índios e índias, povos originários insurrectos, que sem permissão de fazer revoluções, nós fizemos. Nós nos apropriamos desse instrumento como é a democracia e nós, através de
el ejercicio del derecho al voto, ganhamos eleições e legitimamos um governo dos povos originários, dos homens, mulheres indígenas, que não é uma maravilha, não é uma maravilha, mas é nossa própria história, é nossa trilha, é nosso caminho. É por isso que temos este caminho, estas propostas. Não é por acaso, hermanas, não é por acaso, não é casualidade estos discursos, esta construcción de conocimiento, esta construcción de propuesta. Es por la fuerza de nuestro pueblo, lá en Bolivia, el uso do tiempo para pensar, para escribir, para propor, el ejercicio da democracia como ser ministras, viceministras, parlamentarias, saber cómo se hace un presupuesto de una nación, de un país. Al principio fue difícil porque no entendíamos nada como se hace un presupuesto de una nación, presupuesto de recursos para la salud pública, para la educación, no sabíamos. Mas después de 14 años, ahora 15, ya sabemos. Ya temos esse conhecimento. É isso que os índios, as índias, quando tomam a responsabilidade de sua história em sua mão, aí estão os frutos. Bolívia, de ser um dos países com uma pobreza muito grande, em estes 14 anos, fuimos o país de maior crecimiento económico de toda la llamada América Latina, había ya la para nos. ¿Quién dice? ¿Eu? No, a CEPAL, Comisión Económica para América Latina. ¿Quién que dice? ¿Eu? ¿Evo Morales? No, el Banco Mundial. Entonces, cuando nos, como povos, manejamos nuestra propia historia, podemos producir frutos como disminuir a pobreza. Y, por tanto, también ainda es un objetivo disminuir a riqueza de los más ricos, de los más poderosos. Ainda no llegamos ahí, mas poco a poco llegaremos. Y también nos, como feminismo comunitario, trabajamos para acabar con el machismo de nuestros hermanos y de nuestras hermanas, porque las mujeres también son machistas. Y por eso también, como feminismo comunitario de Ayayala, somos peligrosas. Somos un peligro para las feministas que ven en nos con competitividad, que las feministas que principalmente de pensamiento eurocéntrico, eurocentrado, ven a nos como una competitividad. Y no estamos compitiendo. No solo estamos construyendo nuestro propio pensamiento, mas ven en nos una competitividad, porque no pueden ver a irmãs, no pueden ver a nos como diferentes, mas igualmente creativas, igualmente con conocimientos. No pueden olhar en nos. Por eso también tanta guerra contra as feministas comunitárias de parte das ONGs feministas contra nós. Não, achei muito interessante, porque eu acho que é isso mesmo, né? A gente está atento e tentando mudar. E uma coisa que a Julieta falou, que assim, não é perfeito, né? Mas acho que nunca vai ser perfeito, é isso que as pessoas têm que entender, né? A gente, mesmo aqui na Unipaz, que a gente fala de paz, não vai ser todo mundo dando mão, pulando entre as flores, né? Mas é uma construção diária mesmo, né? Então, é muito legal. E agora que você falou, deixa eu só complementar, né? Pode complementar. Como Julieta disse, né? Nós também vivemos aí um período bastante significativo de um governo progressista, né? De 2003 até 2016, né? Tivemos avanços bastante importantes na temática racial, não é? Mas mesmo assim, a gente não viveu, como trouxe Julieta, esse mundo de flores. Tivemos problemas
gravíssimos quando a gente fala da temática racial, né? Durante o período, esse período de governo progressista, e a gente tem que fazer as críticas que são necessárias, né? Foi o período que muito se encarcerou jovens negros, né? Hoje nós temos aí em torno de 715, 720 mil presos no Brasil, né? Somos a terceira população carcerária no mundo, né? E um número bastante expressivo desse encarceramento aconteceu durante esse período progressista, né? Então, é isso, Julieta, mesmo quando nós temos governos, né, que são mais progressistas, que são ditos de esquerda, né, que estão em diálogo com a sua população, com os movimentos sociais, ainda assim nós temos problemas graves de violações de direitos humanos, né, da sua população. Então, eu acho que isso é bastante importante. A fala da Julieta, nesse sentido, é bastante importante. A gente não pode perder essas questões de vista. Certo. Yo quiero señalar ahí, hermana, que tanto a izquierda como o feminismo son pensamiento eurocéntrico y eurocentrado. Entonces, eso es muy importante de entender y comprender. Entonces, sin descualificar, sin descartar, sin mandar embora, ¿no? Mandar a agua con la crianza, ¿no? A agua, no sé cómo se dice, el agua sucia con la guagua, ¿no? Você quiere botar el agua, mas bota también la crianza, ¿no? Jogar a criança com a água. Isso. Certamente não vamos a dizer, Bolsonaro é uma maravilha, não? Não, não. Mas não é que estamos aí falando nesse sentido. E não é que não vamos a reconhecer, por exemplo, a uma esquerda popular ou populista em los benefícios que pueda traer. Pero, en tanto y cuanto esa izquierda marxista, socialista, de boas intenções, um feminismo de boas intenções, não supera o eurocentrismo e su eurocentrismo ideológico e racial, então não vamos a olhar os outros caminhos que os próprios povos, as organizações sociais, la vida en estos territorios de Pindorama, Brasil, a vida, por ejemplo, nos como feministas comunitarias, Marta Silvia, nos estamos en conexión con hermanas negras dos quilombos, mas elas no están con as intelectualidades de izquierda, como nos povos originarios no estamos con las intelectualidades de izquierda. Porque as intelectualidades de la izquierda, as intelectualidades feministas, querem tutelar nossas organizações. Querem manejar a nós como tanto las ONGs, os partidos, querem manipular a nós como filhas menores. E nós não somos crianças. Nós temos nossas propostas, temos nossas análises, sabemos que fizeram mal. E isso que você está aqui falando de a população carcerária negra, também para nossos povos aqui em Pindorama, Brasil, foi o tempo em que não se homologaram os territórios indígenas. Foi a menor concessão do direito de território dos povos originários. Mas certamente aí tiveram educação mais gratuita, tiveram maior
alcance de la salud, certamente, mas que também para os indígenas em geral. Mas as propostas sentidas como povos originários, o direito de nosso reconhecimento de nossos territórios não foi garantido, não foi feito. É uma prática de colonialismo, de racismo, de guerra fria, Você que falou da Segunda Guerra Mundial, não? E os direitos. É uma prática assim, certo, não? Vamos a deixar para depois, não? Porque temos outras coisas mais importantes. Então, o próprio conceito da democracia, como é isso del conceito da democracia quando não temos os povos originários aí com lugares no parlamento direto, que os povos originários temos que estar sendo convocados por os partidos, mediados, tutelados por os partidos políticos. Não, nós deveríamos ter lá no parlamento brasileiro, como povos originários do Brasil, diretamente, por usos e costumbres, não como cupo, não sei como se diz, não? Mas é um direito de nós. Além de las hermanas y hermanos indígenas que puedan participar en las diferentes chapas dos partidos. Mas ahí tener un lugar, ¿no? Como povos originarios, porque nós somos originários deste território. Não é que nós estamos pedindo, por favor. É isso. É isso. Eu vou fazer um comentário aqui da Amanda Santos Pancararu. Ela falou: perfeito, parenta Julieta. Nós, mulheres indígenas, somos protagonistas no que diz respeito à resistência. E depois ela comenta: a superação do machismo e do racismo não se darão por estratégias eurocentradas. Precisamos decolonizar nossas estratégias de luta. Nós, povos indígenas, temos muito para ensinar nesse sentido. Tem mesmo, concordo. Gente, acho que já vai meio que indo para o final. Não sei se vocês queriam acrescentar mais alguma coisa. Tinha até uma outra pergunta, mas acho que vocês já responderam. E eu queria saber se tem, assim, como a gente é sempre reflexão em ação, de sempre parte para a ação, né? Então, nessas ações, quais ações em nosso dia a dia podem ajudar a reduzir as desigualdades de direitos? Se é que há como fazer. Não, há sim como fazer, né? Há sim como fazer. Quando a gente pensa aqui da questão racial, né? E aí a Julieta vai falar da questão indígena, quando nós pensamos das questões raciais, as pessoas falam assim, mas se o racismo é estrutural, né? Se o racismo já está enraizado na nossa sociedade, o que eu vou fazer a respeito disso? Tem muita coisa que você pode fazer a respeito disso, né? Esses dias, uma juíza postou nas redes sociais dela, e eu acho que ela achou que ela estava fazendo assim a coisa mais linda do mundo, né? Uma foto dela com uma mulher negra que é a sua empregada doméstica, e ela estava lá dizendo que durante a pandemia, ela pôde trabalhar, ela pôde fazer mestrado, a casa dela esteve sempre impecável e ela pôde se dedicar aos estudos porque ela tinha a fulana, e ela está postado no Instagram, eu acho que muita gente viu, né? Porque a fulana está aqui e me ajuda muito. Tá? Em que momento ela pensou, por exemplo, que essa mulher também, em algum momento da vida dela, pode ter tido o sonho de fazer uma graduação, de fazer o mestrado? Será que ela se preocupou que esta mulher, eu não sei, né, se a mulher é casada, se tem filhos, mas enfim, né,
Será que ela se preocupou com quem estavam os filhos dessa mulher enquanto ela estava lá cuidando dos filhos dela, porque ela coloca isso nesse post? Ela esteve aqui cuidando dos meus filhos? Né? Com quem será que ficou os filhos dessa mulher para ela sair para trabalhar durante a pandemia? Né? Então, eu costumo sempre dizer que as pessoas brancas, né, têm que, se querem ajudar, né, na promoção de direitos humanos da população negra, se querem mudar esse quadro, essa mudança tem que começar já a partir dos seus próprios comportamentos. Né? Eu tenho uma empregada em casa, onde será que ela deixa esses filhos? Será que eu já perguntei para essa mulher se os filhos dela têm boa alimentação, têm uma boa educação? A escola que o filho dessa pessoa branca estuda tem professores negros? Tem outros alunos negros? Ou o negro dessa escola é só o segurança e a servente da escola? Essa pessoa branca está cobrando uma posição institucional dessa escola a respeito da temática racial? Como é que é isso para ela? Não é? Então, uma das questões aqui, Olívia, inclusive falava, né, de desigualdades e privilégios. Essa pessoa já parou para pensar quais são os privilégios que ela tem e que, em consequência disso, tem outro grupo da população que não tem direitos? Porque a gente também tem que distinguir. Uma coisa é direito, outra coisa é privilégio. E quando você tem muitos privilégios, alguém está com seus direitos sendo negados. Então, a gente tem que conversar sobre isso. Né? E o que a gente costuma dizer é que o racismo não é um problema do negro, não fomos nós, negros e negras, que inventamos o racismo. Então, a sociedade branca, as pessoas brancas, têm que se engajar nessa luta antirracista e tem que começar a partir de dentro da sua própria casa, avaliando os seus comportamentos e de que forma esses comportamentos impactam a vida da pessoa negra, da população negra. Né? Então, se cada um começar a fazer dentro do seu quadradinho, né, a situação da maioria certamente será diferente. Para nós, como feminismo comunitário de Abya Yala, é muito importante a organização. Não? A organização das mulheres, dos homens, das crianças, ou seja, a organização social política desde qualquer lugar, porque política não é solamente o partido político, não? A organização política tem que ver com um posicionamento ante as relações de poder, os privilégios que dia a dia nós estamos olhando. Então, esse é o posicionamento político. Então, como vivimos em um mundo que é patriarcal, colonialista, que é neoliberal, que é racista, que é misógino, que é lesbofóbico, que é homofóbico, bom, todo lo que é um sistema de dominação, de discriminação, como vivimos, e em tanto e quanto não acabamos com este sistema de dominação, de hegemonias, de privilégios, de discriminações, em tanto e quanto não acabamos com isto, precisamos organizar-nos. A luta não é individual, a luta não é voluntarista, a luta é organizativa, é comum, é comunitária, é organizada. Então, essa é a primeira coisa que para nós é muito importante. En ese sentido, nós aí, a irmã Marta Silvia estava também falando, e você, Olívia, não? Desde distintos lugares, também nós, como feminismo comunitário de Abya Yala, convocamos
a nossa página de Facebook, temos aí Feminismo Comunitário Abya Yala, Tecido Pindorama Brasil, vocês buscam en el Facebook. Eso por un lado. Por otro lado, nos, en el sentido también yo aceité esta fala de derechos humanos, hermanas, porque nos, como feminismo comunitario aquí en Pindorama Brasil, precisamos de protección de vocês y queremos hacer una denuncia. Marta Silvia, você que é uma ONG, Olivia, a esta Universidade dos Direitos Humanos, queremos fazer uma denúncia. A persecução que estamos sofrendo, hermanas, com fake news, com criminalização de nossa organização, de nosso movimento, com calúnias e difamações. Mas é muito terrível, hermanas, porque quando nós perguntamos o que é que está fazendo, escondem a identidade. Mas negam nossa participação, negam nossa voz, censuram, invitam a nós a lives e depois dizem, não, você tem esta fala, mas quem é que faz essa fala? Não podemos dizer. Se dá conta, hermanas? Então, nós queremos denunciar, Marta Silvia, por favor, Olivia e aqui a universidade. Nós precisamos da proteção de nosso direito à la fala, do direito a nossa palavra, do direito a nosso lugar em el mundo de la internet, en el mundo digital. E nós compreendemos por que se dá isto. E vocês hoje que ouviram a fala, é uma fala que não é de la Julieta, é uma fala de povos. É a fala de Nhanderu. É encargo de la Pachamama. Não é Julieta. Não é uma pessoa ou grupito. É uma fala ancestral. Por isso a força. Por isso a história. Porque não é el marketing de uma pessoa. Então, eu, por favor, quero denunciar, quero fazer este depoimento e pedimos, Marta Silvia, Olivia, a las hermanas que invitaron a nós, por favor, protejam a nós, protejam al feminismo comunitário. Estamos sendo perseguidas por feministas, por lesbianas feministas de aquí de Brasil, que se esconden. De algunas sabemos, mas precisamos ese apoyo, hermanas, por un lado. Por otro lado, lá en diciembre vamos a tener un encontro do feminismo comunitario de Pindorama Brasil. Entonces ahí vamos a por eso estamos falando del Facebook. Si você, Olivia, pode fazer-me o favor de poner, ¿no? Feminismo Comunitário Abya Yala, Tecido Pindorama Brasil. Ahí podem as hermanas e também alguns hermanos, porque os primeiros dias nós fazemos aí fechadinho, ¿no? Mas depois temos um espaço onde também, por isso somos feminismo comunitário, convocamos a nossos irmãos a la fala conjunta, porque para arrumar esta violência hacia las mulheres, tanto indígenas como las mulheres pretas, morenas, negras, las mulheres também de claridades de pele diferentes, ¿no? Porque para nós não chamamos branca, ¿no? Porque isso é outra coisa, em outro momento vamos a falar, mas as tonalidades de peles diversas, as distintas culturas, mulheres que sofrem também discriminação, violência. Então, se nós queremos arrumar, se nós queremos acabar com esse tipo de violência, nós como mulheres, também precisamos dialogar, convocar, chamar a nossos irmãos. Não é solamente de nós. Então, por isso também nós temos em nossos encontros de feminismo comunitário, temos a convocatória a los irmãos, a los homens também, não? Então, para diciembre vamos a convocar a essas reuniões. Então, por favor, nos escreva, por favor, também se comunique conosco. E não se olvidem deste depoimento que nós estamos fazendo. Muito obrigada, Marta Silvia, por suas palavras. Aprendi
muitas coisas de você, essa situação das populações negras, das mulheres negras. Olivia também, muito obrigado por criar este espaço, a universidade, a Débora, a Elaine, não? As irmãs que nos invitaram. Sim. Não? Muito obrigada, irmãs. Nós que agradecemos. Não vai ainda não, Julieta. A gente vai deixar depois o nome do grupo, que vai ficar gravada essa live, para quem não sabe, a gente vai deixar na descrição o grupo. E eu vou ver, fiquei interessada, achei bem interessante. Eu queria deixar alguns comentários. A Cida Guarani Caiová, eu acho que eu vou falar errado o sobrenome, Lixtrick. Nós, mulheres urbanas, nos reconhecemos nesse feminismo comunitário. Aí a Aparecida Donizete Berrita, perfeito. E a Cida, de novo, falou para acompanhem. Acho que ela deve ser do grupo da Julieta. Então, para finalizar, a gente sempre São parentes. Sim, não. Tem gente que se está acercando, não? Pouco a pouco. Tá certo. Ela comentou aqui, ó, precisamos reconhecer quem é nosso inimigo e nos unir para combatê-lo. Vem para o tecido. Depois a gente coloca, quem se interessar, por favor, entre. E vai conhecer o Gueledés também, que é bem legal. Os dois. Então, a gente, para finalizar, eu queria deixar, se vocês têm indicações, né, de curso, livro, blog, organizações, além dos próprios grupos de vocês. Bom, eu passei aqui uma série de livros, né? Devia até ter trazido eles para mostrar as capas, né, para vocês, assim, mas eu não. Tá desligado, Maria Silvia. Desculpa. Imagina. Voltando, eu tenho aqui indicações. Primeiro é o portal Gueledés, que você já falou, né, Olivia? E lá no portal Gueledés, quando a organização desenhou o portal, né, nós desenhamos de forma que tanto quem não tem conhecimento da temática racial, como quem tem um conhecimento mediano e quem já domina, então você vai ter artigos, indicações, leituras, matérias, não é? Para todos os grupos, tá? Então, se você não conhece nada da temática racial, você vai encontrar lá textos iniciais e tal. E se você conhece, enfim, é assim que é. Eu sempre recomendo, para a gente entender um pouco o que é o racismo, um documentário da BBC de Londres que se chama A História do Racismo, né? Então, começa falando lá de Bartolomeu de las Casas, quando os espanhóis ainda escravizavam índios, né? E aí, depois, esse Bartolomeu de las Casas veio dizer que os índios eram pessoas portadoras de humanidade, tinham alma, poderiam ser catequizados, então, né? E assim vai, até os dias de hoje. Então, tem lá A História do Racismo, é um documentário longo, ele tem mais de 3 horas de duração, então você pode assistir em pedaços, né? Porque é desde lá, né, do século XIV, XV, até os dias atuais, enfim. Uma matéria que eu também indico é Entenda o que é racismo estrutural, né? YouTube, Canal Preto, tá? Canal Preto. E indicação de leituras, eu trago aqui Feminismos Plurais, né? Que traz lá uma série de títulos, são livrinhos pequenos, são baratinhos, são R$19,90 cada um, e aí você tem o que é racismo estrutural, o que é encarceramento em massa, o que é interseccionalidade, o que é racismo recreativo, deve ter já uns 15 títulos, mais ou menos, tá? Então, tem muita coisa para indicar,
Tem Lélia Gonzalez, tem Sueli Carneiro, tem muita coisa para indicar, tá? Que aqui não vai dar tempo, mas é isso. Obrigada, irmã Marta Silvia. Que eu posso recomendar? A primeira coisa, os povos originários resistimos, sobrevivimos e vivimos. Aqui em Pindorama, Brasil, em nossas aldeias. Mas também estamos em las cidades. Então, para nós é muito importante o respeito e o conhecimento e o reconhecimento de nossa cultura viva. Nós estamos em las aldeias. Aí é um livro aberto. Essa é a história. Essa é a memória. Aí estão nossos pajés, homens e mulheres, as lideranças espirituais, as irmãs e irmãos indígenas dos povos originários, que podem contar a história oral de nossos povos. Temos os lugares onde nós vamos a expor nosso arte, mal chamado artesanato. Não é artesanato, é nossa arte. É nossa produção estética, política, que está aí e que estão produzindo e que nós estamos também vendendo, mas também na exposição, na contemplação de lo que são esses grafismos. Não é por acaso os grafismos, não é. Tem significados de uma cosmogonia, de uma filosofia. Então, nós como povos originários temos o intercâmbio da memória oral. Temos nossas línguas. As línguas de nossos povos, mais de 300 línguas em Pindorama, Brasil. Miles de línguas em todo Abya-Yala. Estão concentrando formas del pensamento abstracto que as neurociências podem estudar, mas que são ainda ignorantes respecto de la riqueza de las conceptualizações de cada um de nossos idiomas, de las formas de construção do linguagem hablado, de las formas de construção de pensamento, de conhecimento. Então, essa é uma primeira reflexão respeito de los povos vivos, de la cultura viva, de la memória viva, del pensamento vivo e de nossas lutas que hoje estamos fazendo aqui nestes territórios. Através de isso, vocês podem fazer sua própria investigação. Eu não vou dar nome. Nós também temos livros escritos, já você falou, podem pesquisar se querem, mas a primeira coisa é a comprovação que nós, como povos originários, estamos vivos, estamos falando nossa história, nossa palavra e nossas linguagens, nossas comidas, nossas formas de vida, nossa arte, nossa estética, nossa espiritualidade, nossa filosofia, nossas formas de autogoverno estão vivas hoje. Então, visita nossas aldeias, aprende, conhece, entende, em superar a ignorância respeito de nossa vida e a vida de os povos en estos territorios, la vida de los povos originarios de estos territorios de Abya-Yala, Pindorama, Brasil. É isso que pode falar, irmãos. Obrigada. Imagina, perfeito. Tem até quem é de São Paulo, para quem, como a Julieta tá, tem as aldeias aqui de São Paulo mesmo, porque muita gente não sabe que na própria cidade, tá, gente? De São Paulo tem aldeia, acho que é a aldeia Guarani, né? Então, tem as aldeias lá e eles estão lutando bastante por questões imobiliárias até, então vale a pena conhecer um pouco mais. Como eu sou da pessoa da leitura, eu trouxe 3 livros e eu já sabia que
Não. É 2 livros e um documentário, que eu já sabia que vocês iam trazer mais nomes assim, né? Então, o livro Na Minha Pele, do Lázaro Ramos, que eu estava lendo, nem era por causa disso. Eu estou lendo ainda, e ele tem uma parte bem interessante de crítica social, para quem está começando, não quiser, é interessante. A Terra dos Mil Povos, do Cacá Gerard, fala justamente esse do Pindorama, o surgimento do Brasil, e quantos povos tem no Brasil. Esse eu já li faz tempo, é bem interessante também. E tem uma minissérie documental que eu acho que tem no Netflix ainda, que eu verifiquei, chama guerrasdobrasil.doc. Os 2 primeiros, o primeiro é a Guerras da Conquista, o episódio 1, e o episódio 2, Guerras de Palmares. Fala justamente dessa questão com os indígenas e a questão com os negros escravizados, né? E aí eu coloquei várias... Vai ficar tudo depois, tá, gente? Que eu sei que o povo está colocando aqui, mas vai ficar tudo depois em algum lugar na descrição do vídeo. Eu coloquei várias matérias, eu só digitei assim numa revista Racismo, veio várias matérias, inclusive agora esse Covid, várias questões. Agora a gente tem a questão do marco temporal aqui no Brasil, que está super pegando, então é só ir atrás que tem várias informações sobre isso, mas eu coloquei para quem quiser se inteirar mais sobre o assunto. E aí tem alguns comentários, vamos ler para já encerrar. A Cida Guarani, de novo, falou que ela é 10 grande escola, inclusive PLPS. Eu não sei o que é PLPS, desculpa, Cida. Depois a Amanda Santos Pancararu também fala: gratidão, manas, pelo aprendizado de hoje, maravilhosas. Gratidão, querida Maria Silva e parenta Julieta Paredes. Nos encontramos na luta. PLPs são as promotoras legais populares, é uma formação que o Delegues dá para mulheres nas comunidades, e é baseado aí na atuação das paralegais na América Latina. Salvo engano, começou no Peru, né? E aí organizações feministas aqui no Brasil adotaram essa formação para essas mulheres que atuam no enfrentamento à violência contra a mulher. Olha, é isso. Promotoras legais populares, são as PLPs. Ai, maravilhoso também, a ignorância é um negócio. E a Paula, muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento, eu também agradeço, né, que nesse grupo nosso do Unipaz em Rede sou eu, a Paula e a Priscila, que infelizmente não está podendo participar. E para nós está sendo muito importante, porque desde o começo a gente queria falar sobre direitos humanos e a gente está conseguindo fazer finalmente. Então, está sendo uma alegria muito grande mesmo. Quando a gente fala que é uma alegria mesmo. Assim, a gente fica até nervosa, porque a gente queria muito falar sobre isso. E queria agradecer muito a Julieta por estar aqui, por ter falas tão... ainda não estou conseguindo, ainda preciso digerir depois para conseguir sinalizar o quanto foi importante essa fala, muito, muito, muito tocante. A Maria Silvia também, muito importante mesmo, gente. E agradecer a todos. A gente está com essas lives até o final do ano sobre direitos humanos. Daqui a 15 dias teremos outra. Então, é isso. Estejam, divulguem os grupos aí e só isso. Não tem muito aqui a acrescentar. Então é isso, gente. Obrigada. Vocês querem falar alguma coisa? Obrigada. Boa noite a todas e todes. Um ótimo final de semana para nós. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Obrigada. Tchau.